Olá para todos, é bom ter vocês aqui no meu canal. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a Rita da Teteia Brinquedos de Pano. E hoje eu tô aqui para ensinar vocês a fazer essa linda naninha pato. Bom, para aqueles que já me seguem, eu quero pedir para não esquecerem de curtir e compartilhar. E para aqueles que não me seguem, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ok? Como toda aula que eu dou, vocês vão encontrar no link abaixo desse vídeo a lista de materiais e os moldes, ok? Então vamos lá. É um pato super facinho da gente fazer. Ele vai com pouco material, apenas um pedaço de Microsoft ou Soft e um pedacinho de feltro pra gente fazer o bico e as patinhas do pato. Para adiantar, eu já risquei o nosso pato aqui e também já risquei as patinhas e o bico do pato, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. No molde vocês vão encontrar a marcação onde a gente vai colocar o bico e aonde a gente vai colocar as patinhas, tá? Então eu já deixei marcado que é onde a gente vai ter que encaixar as patinhas antes de costurar o pato, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou passar uma costura nas patas e no bico pra gente recortar, virar e encaixar no corpinho do pato, tá? Peraí. Costuramos o bico e as patinhas. Então agora nós vamos recortar essas partes aqui. Então, ó, nunca se esqueçam de fazer o ponto reverso tanto no início quanto no fim da costura. Assim não precisa dar nozinho, arrematar, né? E uma outra coisa também que é importante é toda a costura que a gente fizer que for côncava, né? Que for assim, entrada aqui pra dentro, por exemplo, essa costura aqui, a gente fazer um pique pra não repuxar na hora que a gente virar, tá bom? Então aqui, ó, a gente dá um piquezinho sem pegar na costura, certo? Tá aqui. E a outra pata do pato. Tirar esse excesso de linha. Agora nós vamos virar essas três partes aqui. Uma. Com o auxílio do palitinho, vamos ajeitar a costura aqui para dar a forma direitinho, tá? Então, aqui tá o bico. E aqui a patinha. Então, a gente vai colocar assim. Aqui também.
Pronto. Então, eu vou passar uns alfinetes aqui, porque a gente vai ter que colocar o bico e as patinhas para na hora de passar a costura elas estarem no lugar certinho. Então, eu vou colocar uns alfinetinhos aqui, só para não se mexer aí os tecidos, tá? E eu vou dar uma parada também na volta, porque aqui tá muito grande e na hora da gente encaixar, a gente pode ter problema, tá? Então, já vou dar uma cortadinha aqui. Como esse tecido, ele não desfia, ele não solta o fio, então, assim, a gente pode fazer isso antes, que não vai ter problema, tá? Dura é quando a gente trabalha com algodão, algum tecido mais fino, que desfia. Então, aí é melhor a gente fazer o corte, né, da peça depois da costura, porque aí a gente não corre o risco de perder tecido na hora de fazer a costura, tá? Aqui não tem problema porque ele não vai desfiar, então a gente não corre esse risco, tá? Então, eu já tô fazendo aqui, ó, corte, que fica mais fácil de a gente prender o bico e as patas. Olha, eu cortei, então vou mostrar pra vocês. Aqui nós vamos ter que colocar o pato. Então, eu já fiz a marcação. Então, a gente vai colocar o bico dessa maneira. Centralizar nas duas marcações que tem. Estão vendo? Agora, a gente vai colocar o alfinete aqui também. Vou colocar um de cada lado, para ele também não se mexer. Ok? E as patinhas também. Esse desenho aqui pra dentro, né? Porque na hora da gente virar ele vai ficar pra fora. Então, a gente vem aqui, também tem a marcação, ó. A gente vai colocar um pouquinho mais pra fora. Dessa forma. Olha, deixa eu mostrar. Inclinado pra cima, porque na hora que a gente vai virar, ele vai ficar pra baixo, tá? Então, vamos lá. Aqui. Vou colocar um alfinete. A mesma coisa aqui. Mais um alfinetinho. Se a gente quiser dar uma olhadinha como... eles estão bem... E agora nós vamos passar uma costura a volta inteira. Exceto
num pedaço aqui de baixo, que a gente vai trazer todo o tecido pro lado do direito, ok? Então, eu vou pra máquina, vou passar a costura na volta inteira do pato, tá? Corpo do pato costurado, com as patinhas e com o bico. Só vou aparar esse pedacinho aqui que ficou pra fora. E como eu falo em todas as aulas, né? Todas as costuras côncavas, a gente vai fazer um piquezinho pra não repuxar, tá? Cuidado só pra não pegar na costura. Deixamos aquela abertura embaixo. Então, agora a gente vai desvirar nosso pato. Olha isso, pessoal. Que coisa mais fofa. Ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou bordar os olhinhos do pato e os buraquinhos do bico, tá? Com uma linha preta de bordar. Eu vou vir aqui. Primeiro eu vou no bico, tá? Vou enfiar a agulha aqui pelo bico. Deixa eu só fazer a marquinha, aonde que é. São 2 risquinhos assim, ó. Tá? Que a gente vai fazer aqui. Então, eu venho com a agulha aqui, com jeitinho. Como é tudo duplo, né? O feltro também é duplo. Eu vou entrar aqui pelo meio do feltro. Ó, não vazou aqui por trás. Então, eu venho aqui. Peraí que vazou por aqui, peraí. Pronto. Então, a gente vem aqui, ó. Vou dar... É só isso, tá, gente? Aí eu venho aqui por dentro. Venho pro outro buraquinho. E a gente vem aqui e faz o outro pontinho, ok? Então, terminando aqui de fazer os buraquinhos do bico, né? Tá aqui. Vou mostrar pra vocês. Tá? Agora eu vou marcar onde nós vamos fazer os olhinhos. Vou pegar também o lápis, cadê? Tá aqui. Os olhinhos vão ser 2 tracinhos, assim, olha, na horizontal. Aqui e aqui, tá? Então, vamos lá. Também super fácil, que é só uma vezinha.
que a gente vai passar a linha. E depois a gente vai fazer o arremate. Vamos lá. Você vai me perguntar assim: ah, Rita, não é mais fácil fazer antes de estar pronto, né? De estar costurado? Deixa eu explicar para vocês, assim, por que que eu faço depois. Eu acho que a última coisa é o rostinho do bichinho ou da boneca, porque na hora que você costura e que você coloca o enchimento, pode mudar um pouco o formato. De repente pode ficar, se você já bordou o olhinho, ele pode ficar um pouco torto. Então eu prefiro fazer depois que tá costurado, porque aí não vai mais mudar o lado, tá? É só por isso. Mas pode sim fazer antes de estar costurado. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas aí a gente coloca a nossa paciência para trabalhar. Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês como é que fica o olhinho. Só ajeitar aqui. Olha, os olhinhos, tá? Então agora eu vou arrematar. E nós vamos encher o nosso pato com um pouquinho daquela fibra siliconada, tá? Vou mostrar pra vocês. Ok, arrematei aqui. Pronto. Nosso pato, já com seu rostinho. E agora eu vou pegar a fibra siliconada e nós vamos colocar para deixar ele macio. Fofinho, gostoso de apertar, de abraçar e de nanar com ele, tá bom? Quase pronto o nosso pato. Não é para ele ficar cheião. É só mesmo para ter um pouquinho da fibra em todo. Olha, eu fiz aqui com o soft, né? Vocês podem usar o Microsoft, pode usar atualhado, pode usar flanela, que são tecidos quentinhos, né? E assim, meio aveludados. Só mais um pouquinho. Pronto. E agora o que nós vamos fazer? Aquela parte que nós deixamos aberta aqui embaixo, para virar e para fazer o enchimento, a gente vai prender com um alfinetinho e a gente vai costurar, tá? Pode ser com chuleadinho, pode ser com ponto invisível. Vou fazer para vocês verem. Isso tossi. Foi. Então, olha. Agora eu vou pegar um pedacinho de tecido de um lado, um pedacinho de tecido do outro e vou assim por toda a abertura, tá? Até a gente fechar toda essa abertura.
Não precisa puxar não, porque senão vai ficar repuxada essa costura. Então a gente faz assim bem devagarzinho. E tem o seguinte também, né? Aquilo que a gente faz à mão, né? Todo o trabalho manual, além da gente pôr muito amor, né? Imprimir muito afeto naquilo que a gente está fazendo, ah, não é um trabalho em escala, não é aquela coisa perfeitinha, milimétrica, né? Ah, cada um tem seu jeito de costurar, cada um tem uma forma de fazer. Então, se alguém vê que tem um pontinho aqui, vai falar: nossa, olha, ela fez, costurou a mão, ela deu seu tempo, né, pra caprichar aqui, pra... Então eu acho bacana isso também, as pessoas verem a forma como a gente trabalha, né? Agora aqui a gente faz um arremate. Eu costumo passar a linha 2 vezes na agulha, aí eu puxo, e já fica o nó, né? E aí eu coloco, para não cortar rente, né, para não ficar o fio pendurado, eu costumo levar a linha com a agulha aqui para dentro, e aí eu corto mais distante do nó, tá? Então, olha. Aqui tá o nosso pato terminado, fácil de fazer, com pouquíssimo material, uma linda peça para você dar de presente, ou quem sabe empreender aí e começar a vender, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente vai ter mais novidades por aí em breve. E lembrando, deixe seus comentários, deixe a sua curtida e compartilhe. Lembrando que tudo que é feito à mão é único, tudo que é feito à mão é inesquecível. Espero vocês na próxima aula. Um abraço.